Olá! Hoje nós vamos conversar sobre gente que não gosta do Apocalipse. Um crítico literário americano chegou a chamar o Apocalipse de João de o livro mais odioso já escrito por alguém. E mesmo que uma pessoa não manifeste nenhuma postura tão exacerbada quanto a dele, pode ainda assim se sentir incomodado com o Apocalipse ou com algumas de suas ideias. Apesar do livro fazer parte da Bíblia, ele é preterido quando o assunto é leitura ou estudo bíblico. Os púlpitos das igrejas eventualmente quase zeram a sua presença na liturgia e nos cultos, e mesmo os membros das igrejas podem passar longos períodos sem sequer chegar perto dele. Isto não é, entretanto, nada novo, porque já no quarto século da história da igreja surgiu uma reação contra o Apocalipse de João e algumas de suas ideias. Esta reação surgiu no Oriente e no Ocidente indistintamente. Na prática, a reação não era contra o Apocalipse, mas contra uma interpretação generalizada entre os pais da igreja a respeito do Apocalipse, conhecida como quiliasmo. O quiliasmo dá o nome a uma ênfase no milênio no texto do Apocalipse, capítulo 20, que era a ênfase daqueles primeiros leitores do Apocalipse. Dentre os vários fatores desta reação, nós podemos citar aí a conversão do imperador Constantino no início do século IV. O império, que tinha uma posição negativa nos apocalipses cristãos, especialmente no Apocalipse de João, agora era um aliado das igrejas. Alguns pensadores cristãos então passaram a sentir que uma expectativa de queda contra o império também era deslealdade para com a igreja, já que os destinos de ambos pareciam estar unidos. Para alguns desses pensadores, então, o quiliasmo era uma leitura judaica ultrapassada das Escrituras. Neste caso, o Apocalipse de João já não era lido mais como profecia acerca do final dos tempos, mas antes uma alegoria de conflitos entre o bem e o mal no tempo presente da igreja. Eu vou citar alguns nomes para ilustrar esta tendência do quarto e do quinto séculos da história. No Oriente, Eusébio de Cesareia. Ele foi um dos líderes da rejeição ao quiliasmo e às ideias apocalípticas lá no Oriente. Ele aderiu a uma leitura alegórica, eventualmente levantou dúvidas sobre a autenticidade do último livro do texto bíblico. No final do quarto século, dois significativos teólogos latinos reagiram contra as ideias apocalípticas. Um deles, Jerônimo, conhecido exegeta do Antigo e do Novo Testamento. Ele tinha pouca simpatia para com as interpretações apocalípticas dos textos bíblicos, então o que ele fez foi editar o comentário de Vitorino de Petô ao Apocalipse de João, retirando dele alusões ao milênio e ao reino de Deus na terra. E ele também fez um comentário de Daniel, reputando o quiliasmo como uma leitura bíblica ultrapassada. Um segundo teólogo latino muito influente foi Agostinho de Hipona, talvez o maior dos pais latinos da igreja. Ele era o mais incisivo oponente da interpretação apocalíptica da história. No início da carreira de Agostinho, ele até chegou a aceitar um pouco da teoria de Eusébio de Cesareia, para quem os destinos de Roma e da igreja estavam, de certa forma, ligados. Posteriormente, em especial após o saque de Roma, em 410, ele rompeu com esta posição. E a mudança de Agostinho com relação à história promoveu aí também uma nova perspectiva do bispo de Hipona acerca da interpretação dos textos apocalípticos. As profecias destes textos não eram então para ser lidas com referência a qualquer evento histórico particular, mas acerca da conclusão da história. Assim, era acerca de um tempo sobre o qual nenhum homem poderia falar qualquer coisa. Então ele passa a interpretar os textos apocalípticos como uma mensagem sobre a luta perene entre o bem e o mal na alma dos homens. Ele não nega a veracidade histórica do anticristo e do final dos tempos, da volta de Jesus, mas ele rejeita qualquer tentativa de determinar o tempo do fim ou os sinais da intervenção final de Deus. O bispo de Hipona, entretanto, foi fortemente dependente de uma outra figura, um donatista do norte da África chamado Ticônio. E Ticônio trabalhou muito sobre teoria da hermenêutica e teoria da interpretação bíblica. Ele foi o autor do mais influente comentário do Apocalipse do período antigo e também para dentro da Idade Média. Ele fez uma leitura do Apocalipse em termos morais e tipológicos. Os símbolos apocalípticos deveriam descrever aí a luta contínua entre o bem e o mal dentro da igreja em cada época
da história humana. Você percebe então que estes personagens que eu mencionei aqui, o Eusébio, o Jerônimo, Agostinho e Ticônio, apenas ilustram um fenômeno bem atestado, qual seja o desconforto que o último livro da Bíblia provoca em alguns leitores. Como resultado disso, eles não chegaram a excluir o Apocalipse da Bíblia, mas eles tentaram amortizar suas ideias. Na atualidade, coisa semelhante também acontece com frequência. Isso porque tem gente que não gosta mesmo do Apocalipse de João. Vamos parar por aqui. Eu converso mais com você sobre nossos temas no próximo vídeo. Se você gostou, dê o seu joinha e compartilhe com os seus amigos, outros que poderiam se interessar pelos nossos assuntos. Inscreva-se em nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e comente aí embaixo nos comentários se tem alguma passagem do Apocalipse que te incomoda de alguma maneira. Até a próxima, se Deus quiser.